paz, igreja. Desde já quero agradecer o convite do reverendo Cid. Quero também manifestar minha gratidão manifestar minha gratidão pelas orações da igreja, pelo meu filhinho. Eu digo para vocês que tem sido dias difíceis. E quero abrir um parente antes de começarmos. Essa semana eu me dei conta de que, de fato, o meu filho, ele não pertence, nossos filhos não são nossos. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito fácil dizermos que os nossos filhos, eles são do Senhor quando eles estão seguros no nosso colo aqui, quando está indo tudo bem. Difícil é falarmos que os nossos filhos não são nossos quando Deus está tomando ele para si. Isso é difícil dizer. E esta semana nós tivemos a experiência, esses últimos dias nós tivemos a experiência de fazer algumas declarações que só pela graça de Deus nós somos capazes de fazer. Deus é teu. Eu sei que é doloroso, eu sei que eu sou egoísta, mas é teu. Quantas vezes o Senhor nos permite ter experiências tão difíceis para conhecermos a sua graça e reconhecermos que Ele é Deus sobre toda a realidade. Querido, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite no texto Salmo 13. Acompanhe essa leitura comigo aí nas suas Bíblias, Salmo 13. Poder se colocar de pé. Oração de fé ao mestre de canto, Salmo de Davi. E o Salmo diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na sua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Podeis sentar. Irmãos, quem nunca, em algum momento, não teve um sentimento, não se sentiu deixado para trás, abandonado por alguém? Quem, na sua vida, na sua trajetória, em algum momento se sentiu sozinho, esquecido? Na verdade, nós temos uma habilidade, nós somos hábeis nisso, né? Nós temos uma facilidade de esquecer pessoas. Nós temos uma facilidade de desvalorizar relacionamentos. Nós vivemos nesse ambiente que às vezes nós não nos damos conta e por algum momento nós somos tomados, o nosso coração é tomado por um sentimento de esquecimento, de abandono por alguém. É o pai que abandonou o filho, é a mãe que abandonou o filho, é o filho que abandonou os pais, é os amigos que não ligam mais para aquele relacionamento que antes tinha tanta vida, que era tão eficaz, onde um ia à casa do outro, onde eles se aproximavam, onde eles estavam juntos, eles eram ajudadores. Pessoas têm uma habilidade para abandonar a igreja no nosso tempo, desvalorização da comunhão, são esquecidas, ou quando não esquecem aqueles que o ajudaram. E quantos nesse processo, em meio a tudo isso, alguns são tomados pelo sentimento de abandono, de esquecimento. Quantos já tiveram esta experiência? Querido, o contexto histórico deste salmo, ele começa lá no primeiro livro de Samuel, que é onde começa a história de Davi, o jovem Davi. Davi é alguém novo, que começou a sua trajetória ali, primeiro, já sendo esquecido, lá quando Jessé
a família de Jessé ali vai ser ungido entre eles um rei. E o texto diz que quando Samuel chega àquela casa, alguém, não sei por que motivo, esqueceram de convidar Davi. A ideia era que todos os filhos estivessem lá, mas Davi não estava lá. Não estou aqui justificando de que, de fato, propositalmente ou não, até mesmo porque o texto diz que Davi estava em uma tarefa, cuidando de ovelhas. Mas a ideia Davi foi esquecido, Davi não estava lá. Davi não estava lá naquele momento. E Deus iria ungir Davi, Samuel iria ungir Davi. Então mandam-se chamar Davi e a trajetória de Davi começa ali. E eu gosto muito da história de Davi, de toda a sua trajetória, porque tem muito a nos ensinar. Mas em meio a tudo isso, irmãos, a pergunta que fica o que nós precisamos saber quando somos tomados pelo sentimento de abandono? O que você tem feito? Qual tem sido a sua reação quando você se sente abandonado, esquecido, seja no âmbito família, seja qual for o ambiente, o que você tem feito? Mas eu quero trazer isso para o nosso relacionamento com Deus. E talvez você diga desse jeito, mas pastor, olha, Deus não me abandona, eu tenho certeza disso. Eu tenho plena convicção disso. Mas em algum momento da sua vida, você não esboçou isso em palavras, mas o seu coração, em algum momento, disse, Deus esqueceu-se de mim. Em algum momento, lá na sua luta, nas suas adversidades, você se encolheu no seu canto e no seu gemido, ele estava dizendo desse jeito, eu estou sozinho. Isso faz parte de uma natureza caída. Isso faz parte de um homem fraco. Nós somos assim. Em alguns momentos, o Senhor nos leva a uns vales, para que Ele se apresente e diga, eu não esqueci de vós. E a primeira lição que nós aprendemos nesse texto, o que precisamos saber, quando estamos passando, irmãos, tomados pelo sentimento de abandono, é exatamente isso. Primeira coisa, Deus não esqueceu-se de você. Eu quero começar dizendo isso para você. Não importa o que você está passando, não importa o que tem se mostrado como frustração para a sua vida, acredite, Deus não esqueceu-se de você. Davi começa esse salmo fazendo uma leitura equivocada do seu relacionamento com Deus. Ele diz, até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim? A leitura que Davi faz de sua relação com Deus não é uma leitura, irmãos, correta do ponto de vista bíblico. Não. Porque Davi não está falando com alguém como ele. Davi está falando com Deus, o Eterno, o Criador, o que conhece o íntimo da nossa alma, do nosso coração. Deus não esquece do seu servo. A Bíblia diz que nós esquecemos de Deus, mas Deus não esquece de nós. É isso que precisamos entender nessa dinâmica do sofrimento, das lutas, das adversidades. E que por mais que as coisas não pareçam belo em algum momento da nossa vida, nós devemos entender que o sofrimento e o sentimento que às vezes nós somos tomados como esse sentimento forte de abandono, nós precisamos ter em mente que em meio a toda essa turbulência, o Senhor está no nosso barco. Ele está lá. Ele está lá na proa. Lembra dos discípulos? Jesus está lá dormindo, cansado. E os discípulos, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Esqueceu que a gente está aqui em luta? Esqueceu que a gente está aqui em dificuldade? O Senhor diz ao seu povo, lá no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 44, verso 21, lembra-te destas coisas, Jacó, porque tu, Israel, és o meu servo, eu te fiz, tu és o meu servo. Essa expressão ela é muito forte, porque dá a entender de possessão. Você é possessão de Deus. E quando entendemos que nós somos possessão de Deus, aquele que nos criou,
Nós não podemos ser esquecidos por Ele. Os eleitos do Senhor não são esquecidos por Ele. Eles são cuidados, ensinados. E o texto diz que Davi, ele está aqui com esse sentimento de esquecimento, porque o sofrimento foi tão avassalador que parece que as coisas estavam dando tudo errado. E é interessante, querido, porque Deus não esquece de nós, porque a nós foi feita uma promessa. A você foi feita uma promessa. E Deus é fiel para cumprir essa promessa. Mas, pastor, qual é essa promessa? A promessa de que Ele virá buscar você, que Ele virá buscar a sua igreja, e que nós somos peregrinos nesta terra, e que tudo isso aqui é muito transitório, de que o seu sofrimento, ele não é eterno. O nosso sofrimento não é eterno, porque o Senhor um dia virá nos buscar. Há uma promessa dada ao seu povo, de que estavam sozinhos e à mercê de sua própria sorte. É isso que dá a entender o povo de Israel e a própria relação de Davi. Neste mesmo livro de Isaías, e aqui nos chama a atenção para o capítulo 49, verso 14. Quanto ao cuidado de Deus, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. É interessante que Deus usa aqui, irmãos, a figura de uma mãe em seu tempo de amamentação. Veja bem, e a expressão usada aqui para uma criança é exatamente isso. Qual que é a condição de um bebê recém-nascido? A mãe não pode chegar para um bebê recém-nascido e dizer, filho, a mamãe não está mais dando leite. Ele não vai entender. Filho, fica tranquilo, olha, calma, vai dar tudo certo. Não! Quando ele começa a gritar, meu amigo, sai de perto. E Pedro vai dizer na sua carta da seguinte forma, que nós devemos desejar a palavra de Deus como uma criança deseja o leite materno. Ou seja, o que Pedro está dizendo com isso? Pedro está dizendo que o desejo por Deus deve ser um desejo ardente, porque Ele não esquece dos seus. Ele não esquece dos seus. Queridos, Deus não tem amnésia. Deus está com seus olhos constantes sobre a nossa vida. Estava numa reunião de oração essa semana e apareceu um casal lá, muito gente boa, mas desprovido de qualquer conhecimento bíblico. E ele dizia desse jeito, olha, a vida é assim, a vida a gente fica na fila. Aí conforme a gente vai falando com Deus, agradando ao Senhor, né? Aí o Senhor, quando vai chegando aquele momento, sabe? Aquele momento que você está lá, e isso depois de eu compartilhar, pedir oração pelo meu filho. Olha só, eu tenho que ouvir isso. Quando você está na fila e aí você está orando e tal, aí o Senhor diz, não, volta para o fim da fila. Que bobagem é essa? Que bobagem, de onde que foi tirado isso? Deus tem um plano, um decreto eterno para mim e para a sua vida. Não estamos sozinhos. Deus não está se relacionando conosco em momento de ao qual Ele está muito ocupado, outra hora não. Deus não tem uma agenda. O Senhor é grande, o Senhor é misericordioso, Deus é eterno. É infinitamente Deus. Ele está nas minhas angústias, Ele está nos meus sorrisos, Ele está nos piores momentos da minha vida, da sua vida. O Senhor está lá. Ele não esquece de você. Aí Paulo vai dizer desse jeito, quer comai, quer bebai, façais tudo para a glória de Deus, porque Ele está com você. Ele é Deus, Ele é Senhor. Martinho Lutero, irmãos, disse certa vez que aprendemos teologia principalmente nos lugares
aonde nossas tristezas nos levam a refletir sobre Deus. É lá que você conhece, é lá que Deus nos permite ver a sua graça, o seu poder, é lá que Deus nos desperta para entregarmos o que temos e o que somos nele, e dizermos: Senhor, Tu és Deus. Deus não esquece dos seus. Para Lutero, é no campo do sofrimento que a nossa teologia, o nosso conhecimento bíblico toma vida. Queridos, Davi estava cansado de fugir. Teve a oportunidade de matar Saul por várias vezes. A grande questão aqui é que, em muitos momentos da trajetória de Davi, imagino sim que veio à mente dele como homem pecador. Mas sempre que ele foi tentado a tomar decisões que pareciam até sábias, que seria matar aquele ao qual Deus recusou, uma de suas palavras para os seus soldados foi: não tocarei no ungido do Senhor. Mas uma coisa interessante, o salmo que foi lido na liturgia: estou em lágrimas, estou sofrendo, já não sei o que fazer. Esta era a expressão do salmista. E há momentos na minha vida e na sua vida que nós vamos nos deparar, mesmo sabendo que temos e vivemos como igreja triunfante. Há momentos na minha e na sua vida que nós vamos ter esta experiência, de que parece que está tudo errado. Parece que Deus esqueceu de nós, os amigos esqueceram de nós, parece que nós estamos sozinhos num campo de batalha, ao qual nós só podemos contar conosco mesmo. Semana passada eu cheguei no hospital e depois que o médico falou para a gente que o meu filho estava com as plaquetas em 34, sendo que o normal era 150, a minha esposa chegou para mim e disse desse jeito: eu já estive conversando aqui com um psicólogo, com o pessoal aqui do hospital, se você desejar passar no psicólogo. Fiquei pensando comigo mesmo. Irmãos, veja bem, eu não sou avesso à psicologia, por favor, não me entenda mal. Falei para ela desse jeito: olha, eu já fui no psicólogo, lá no meu banheiro, lá, debaixo do chuveiro. Olha que coisa maravilhosa, lavei a alma. Nós precisamos ter experiência como essa. Quando somos tomados pelo sentimento de abandono, devemos ter em mente que Deus não esqueceu-se de nós. As pessoas esquecem de você. Seus amigos podem até esquecer-se de você. Aqueles que eram tão próximos de você podem até esquecer-se de você. Mas uma coisa é certa: Deus não esquece dos seus. Deus não esquece do seu povo. Deus não esquece dos seus. A assolação de Davi, a desolação de Davi é repetida por 4 vezes. Em termos do seu relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o próprio inimigo da sua alma, que no caso, a tristeza dele. Mas é interessante que Davi, em meio a tudo isso, ele finda chegando a esta conclusão, e nós vamos entender o porquê. Deus não esqueceu de Davi, assim como ele também não esquece dos seus. Então, o que devo fazer diante desta certeza de que Deus não esquece de mim, de que Deus não esquece dos seus? Eu diria, irmãos, que em segundo lugar, você precisa ter uma vida de oração. Talvez aí está o grande problema, irmãos, do nosso tempo. Nós só somos despertados para orar quando a coisa aperta para o nosso lado. A oração, ela tornou um ambiente só para os que sofrem. Já percebeu isso? A oração tornou um ambiente que não é mais um relacionamento com Deus. Não é mais um relacionamento que agrada a Deus propriamente e para Deus, mas é um relacionamento que tem a ver mais com as minhas necessidades,
Querida, a oração é um meio de graça ao qual o Senhor nos deu para nos relacionar com Ele, seja qual for a situação adversa ou não da nossa vida. E eu digo uma coisa para você: Eder engana aqueles que acham que a oração muda Deus. Eu vou orar porque Deus, não. A oração muda você, a oração muda eu, muda a percepção errada que eu tenho da minha própria realidade, da minha pequenez, mas Deus não muda. Mas pastor, quando Ezequias entrou na presença do Senhor, ele orou e Deus acrescentou. Meu amado, foi Deus que levou Ezequias lá para ouvir aquilo. Foi Deus que apertou o coração de Ezequias. Ezequias, vem até mim. Vem aqui, Ezequias. Faz favor. Ezequias chega lá: Senhor, vou morrer. O que o Senhor diz? Vai embora. Vou te dar mais 15 anos. O Senhor é assim. Precisamos entender a necessidade da oração como um meio de graça ao qual o Senhor tem nos dado. E aqui nós encontramos, irmãos, 3 aspectos da oração. Primeiro aspecto da oração de Davi, ele diz: atenta para mim. Esta expressão aqui indica um pedido de auxílio, conforme descreve o Salmo 123, verso 1 e 12. Ele diz: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos na mão do Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. A ideia aqui que o salmista mostra é exatamente isso que você está ouvindo. O servo chegava para seu senhor, e ele não olhava tão somente para os olhos, mas olhava para a mão, porque esta expressão de estender a mão é estender favor. E é por isso que o salmista ele traz aqui essa ideia de servo, estendendo a mão para a sua senhora, estendendo a mão para o seu senhor, e esperando, na sua humildade, na sua simplicidade, na sua insignificância, algo que o seu senhor o faça a seu favor. A oração tem esse caráter de nos levar de joelho e olhar para a mão de Deus, e esperar algo segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia. Precisamos entender isso. A oração tem esse caráter de nos levar diante do Senhor. Ou seja, olhe para o Senhor e não entendendo que não há outro, que não há outra coisa a fazer. Olhe para mim, Senhor. Eu não consigo, eu não posso. Atente para mim, Senhor. Querido, isso só é possível quando colocamos em oração, quando nos apresentamos em oração ao Senhor. Eu diria que a oração não é apenas o falar com Deus, mas também o atestado de nossa fraqueza e incapacidade de resolvermos os nossos problemas. É um atestado de incompetência da minha e da sua parte. Quando somos tomados pelo sentimento de abandono, devemos entender que, por mais que sentimos isso, não somos merecedores da graça de Deus. Sentimento de abandono, automiseração, não delega, não credibiliza o nosso estado de merecimento. Ao contrário, ele diz quem realmente nós somos. E se nós entendermos que Deus é Senhor da nossa vida, compreender que esse estado ao qual o Senhor nos permite deve nos levar a uma vida de oração, certamente Deus, na sua graça e na sua misericórdia, nos atenderá. Ele é bom. Ele não esquece de mim e de você. Ele não esquece. Ele é Deus. Davi tem a experiência, irmãos, em N momentos, de entender isso. Segundo aspecto da oração, é tomado por uma consciência de urgência. Olhe, ele diz: responde-me, Senhor, Deus meu. E aqui o aspecto da oração de Davi tem a ver com a aliança de Deus para com o seu povo. Ou seja, foi Deus que começou a história. Foi Deus que começou tudo aquilo. E Davi estava sofrendo. O tempo está passando.
Davi não quer entrar pelo caminho errado, ao contrário, ele quer entender os projetos, as promessas do Senhor. Davi parece, irmãos, lembrar-se de que Deus o havia feito uma promessa e que de essa promessa não poderia terminar daquele jeito. Deus o chamou. Pergunto para você, Deus o tem chamado? Deus o tem chamado? Obviamente que sim. Se o Senhor o chamou, você não está sozinho. Ele é o único que pode. Ele chamou, Ele é capaz de o levar pelos pastos verdejantes. Ele é capaz de suprir as suas necessidades. Não deixe que o sentimento de abandono descaracterize o seu papel como servos do Senhor, que deve reconhecer a sua graça, que deve ter uma vida de oração, mesmo em meio ao sofrimento. Não é à toa que as Escrituras dizem que o Senhor, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe aquele choro que você não sabe nem dizer o porquê que está chorando? O Senhor conhece. O Senhor o conhece. Em nome de Jesus, não se perca em meio ao sofrimento. Não se perca em meio às lutas. Vá para o Senhor. Corra para Ele. Note que o uso do pronome possessivo aqui, Deus meu, indica afinidade, relacionamento pessoal. Davi tem isso em mente. Ele conhece o Senhor. Ele se relaciona com o Senhor. Davi está dizendo, tu, Senhor, és o meu Deus. É em ti que somente confio. É isso que Davi está dizendo. Mesmo em meio a todo aquele sentimento de abandono, Davi consegue entender que Deus não o desamparou e que ele deve continuar a sua peregrinação, orando, consagrando, buscando ao Senhor, crendo na promessa do Senhor. Ah, meus amados, como nós precisamos de experiências que marquem a nossa vida, no aspecto da vida de oração. Como nós precisamos, em meio ao caos, correr para o Senhor. Que bom que hoje um presidente de uma grande nação reconheceu e correu e proclamou aquela nação a dizer, vamos orar. Esse é o dever de todos que reconhecem o senhorio de Deus. Devemos buscar o Senhor em oração. Por fim, a oração de Davi nos remete ao quanto seus olhos estavam ofuscados por seus problemas. Ele diz, ilumina-me os olhos. Seu pedido foi como que ele dissesse, me faz ver a partir de uma perspectiva eterna. É muito interessante isso, irmãos, porque geralmente os problemas têm esse caráter de nos cegar. Já parou para pensar nisso? Os problemas têm o caráter de eles nos atingem de forma tão terrível. Ele atinge a nossa racionalidade. Você já foi num luto? Alguém que perdeu alguém? Vida acabou. E agora não tem mais jeito. E agora o que eu vou fazer? Eu fiquei sozinho. Isso é irracionalidade. Sofrimento tem esse caráter de nos tirar da nossa razão. Os nossos olhos ficam como ofuscados. Nós não vemos saída. O sofrimento tem esse caráter, principalmente quando nós nos sentimos abandonados, nos sentimos sozinhos. E parece que isto é tão real que nós não vemos saída, quando na verdade não é. O Senhor está conosco. E é preciso entender isso. Esta expressão também pode ser interpretada como um pedido por sabedoria, por discernimento. Isso porque quando somos iluminados, queridos, aprendemos a reagir ao desânimo e ao abandono. Mas como reagir? Glorificando a Deus. E aqui há um grande paradoxo, quando nós olhamos para o Sermão do Monte, porque lá diz o quê? Bem-aventurados os que choram. Você está doido? Numa cultura que diz que o homem, que diz que ninguém, que o choro é para os fracos, o Senhor está dizendo desse jeito. Bem-aventurados os que choram. Mas o Senhor está dizendo, bem-aventurados os que choram nos pés do Senhor.
Ele é Deus eterno. Ele é o Consolador. Ele é o amparador dos fracos. Ele é Deus. Por isso que a bem-aventurança deve ser um desejo de todos nós. Devemos buscar isso. Devemos ser aqueles que dizem desse jeito: Senhor, me coloca de joelho, me dá um coração aquebrantado, me faz chorar de verdade, me faz chorar, me faz me derramar diante da Tua santa e bendita presença. Precisamos disso, amados, como igreja do Senhor. O salmista teve esta experiência, mas é interessante que o pedido dele é justamente para que o Senhor ilumine os seus olhos. E o Senhor, iluminando os seus olhos, o seu olhar para tudo aquilo era um olhar diferente. Ele poderia naquele momento, e certamente ele fez isso, não somente naquele momento, quantas vezes ele se levantou, depois de tantas lutas, e continuou a sua carreira, e continuou a sua peregrinação, entendendo que o Senhor o chamou, entendendo que Deus é Deus fiel, Deus eterno. Primeiro, Deus não esqueceu-se de você. Segundo, busque Deus em oração. O Senhor quer se relacionar com você. O Senhor quer mostrar suas maravilhas para mim e para você. O Senhor quer mudar o nosso coração e essa perspectiva errada que nós temos da nossa própria realidade. Não estamos perdidos. Você não está perdido em meio aos seus problemas. Eles são pedagógicos. O Senhor o permitiu. O Senhor está reinando lá. Não se perca em meio às suas lutas, às suas adversidades. Nós temos visto esses últimos tempos, não é assim? São tantas fake news, são tantas coisas que tem gente... Uma irmãzinha me mandou um áudio falando desse vírus, uma coisa maluca. Eu falei: irmã, fica tranquila. Fique em paz. O que está acontecendo? Isso tem perturbado o coração de muitos. O Senhor não esqueceu-se dos seus. Não deixe que o sentimento de abandono, não deixe que as suas angústias, o seu sofrimento, o descaracterize como servos do Senhor. Por último, não só aprendemos, querido, neste salmo, que Deus não esquece de nós e que devemos ter uma vida de oração, mas também aprendemos neste salmo que precisamos confiar em sua imensa graça. Deus é gracioso. Você precisa confiar na graça de Deus. Nós precisamos confiar na graça de Deus. Queridos, tomado por um sentimento de abandono, é necessário que confiemos na graça de Deus, nesse favor imerecido. Favor imerecido para alguém que está destroçado. Favor imerecido para alguém que está derrotado. Favor imerecido para alguém que não há beleza. Não há beleza em você que atrai a Deus. Veja bem, nada que você fizer vai atrair o olhar de Deus para você. Nós somos pecadores, e se não for em Cristo Jesus, nós não temos jeito. Talvez esse seja um grande problema da teologia moderna. Eles dizem que você é alguém. Eles super enfatizam você. Olha, fica tranquilo. Não, esqueça. Esqueça isso. Se alguma coisa está acontecendo na sua vida, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Por isso, em meio a todos os seus problemas, corra para o Senhor em oração, confiando fielmente na sua graça. Eu confio na graça do Senhor. Há um propósito, Ele é gracioso, Ele tem favor, eu sou imerecedor da sua graça. Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele é Senhor da minha vida. Graça imerecida. Precisamos compreender isso. Queridos, nós presbiterianos amamos essa palavra e cremos de fato na graça, que nos remete à livre vontade de Deus. E parece que nós, às vezes, não entendemos que essa graça, nós, propriamente presbiterianos, que esta graça ela está apenas na esfera eterna, no aspecto espiritual da nossa vida. Não, esta graça está em todo o aspecto da nossa vida. Porque Deus vem cuidando de mim, Deus vem cuidando de você, Deus vem sustentando a sua igreja ao longo de toda a história, e é por conta da sua graça que esta igreja tem prevalecido.
É por sua graça que você está aqui nessa noite. É tão somente por sua graça. Note que o salmista diz, porque tu, Senhor, tem me feito muito bem. Olha só que interessante. Mesmo em meio a lutas, às adversidades, o salmista tem uma declaração caminhando para o final, e ele diz, porque eu confio na tua graça. Ah, Senhor. O salmista faz uma análise de toda a sua vida, e depois de fazer essa análise de toda a sua vida, ele chega a uma conclusão, que Deus o tem feito muito bem. Pergunto para você, você é capaz de sustentar essa estrutura chamada família? Você acha mesmo? Você acha mesmo que você é capaz, pai e mãe, de sustentar toda essa estrutura complexa que é casamento, que é família? Digo para nós, reverendo Cid, pastores, e de engano se pensarmos que somos capazes de sustentar a igreja do Senhor com um bom sermão. Ai, amado, o que seríamos de nós sem a grande misericórdia de Deus? O que seríamos de nós se não confiássemos na sua graça? E a sua graça é muito abrangente. A sua graça está lá no hospital, nas dores. A sua graça está lá no desemprego. A sua graça está lá nos nossos projetos, quando nós não vemos perspectiva. A sua graça. Tão somente a sua graça. Paulo entendeu isso perfeitamente. Quando quis dar um passo a mais, o Senhor olhou para Paulo e disse desse jeito, Paulo, fica tranquilo, a minha graça te basta. O amor de Deus, a graça de Deus. Como é bom entendermos, querido, que o caminho da graça é um caminho ao qual não nos coloca em situação de merecimento, mas tão somente do favor imerecido. Deus é misericordioso, porque tu, Senhor, tem me feito muito bem. Quem confia na graça canta louvores ao Senhor. Quem confia na graça não se sente abandonado, mas vai entendendo e absolvendo tudo aquilo que Deus tem para o dar na sua graça. As provações de Davi, irmãos, eram tais que ele ficava a pensar quanto tempo ainda as suportaria. Mas as provações, os sentimentos ao qual foi tomado, sentimentos de abandono, quando apresentados diante de Deus em oração, geram perseverança. E o resultado é alegria e cânticos de louvores ao Senhor. Se você está vivendo assim, se a tua vida ultimamente tem sido de grandes lutas, eu quero desafiar você nesta noite, a olhar para esta palavra, à luz desse texto e dizer, Senhor, eu confio em Ti, eu vou buscar o Senhor em oração, eu confio no Teu favor imerecido. Derrame-se diante do Senhor. Derrame-se diante do Senhor. Sabe aquelas causas, aquelas situações que você já não sabe o que fazer? Derrame-se diante do Senhor. Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é Deus eterno. E eu quero concluir. Quero concluir dizendo que seja qual for o sentimento que eu tenho amedrontado nesses últimos dias, seja a preocupação de tudo isso que está acontecendo no mundo, seja qual for a sua dificuldade, a sua luta, eu quero dizer algo para você, querido. Deus não esqueceu-se de você. Pessoas esquecem de você. Pessoas podem até esquecer-se de você. Os mais chegados podem até esquecer-se de você, mas Deus não esqueceu-se de você. Deus conhece o seu coração, conhece a sua alma, as suas dores. O Deus o qual serve não está disperso. Busco em oração, confie na sua graça, no seu amor dispensado por meio de Cristo Jesus na sua cruz, que era minha, que era para mim, mas Ele tomou no meu lugar e no seu lugar. Não importa quantos já passaram pela sua vida. Eu quero encerrar chamando a sua atenção para algo bastante pessoal.
nesta conclusão. Eu vim de uma família extremamente humilde, pobre, no sertão. Sou gêmeos. Porventura, se você, em algum momento, você encontrar alguém parecido comigo e ele não for tão simpático com você, porque ele não o conhece. Então, automaticamente, ele não vai cumprimentar você com um sorriso. Somos gêmeos idênticos. A minha mãe me teve a mim e o meu irmão com seus 16 anos de idade, 15, 16 anos de idade. Naquela época era vergonhoso. Imagine, um adolescente se relacionar com um homem casado e ter 2 filhos. O meu avô colocou ela dentro de um ônibus e mandou para São Paulo. 10 anos depois, a minha mãe deu notícia, depois que a família já achava que ela estava morta. Eu e o meu irmão crescemos dentro de uma família cheia de tio, ao qual nós chamava de irmão. E pelos cantos da casa nós encontrávamos e ouvíamos sempre alguém dizer: ela foi embora. Eles foram abandonados pela mãe. Eu cresci com este sentimento de repulsa. Eu entendia no meu coração que eu fui abandonado. Um certo dia o Senhor me chamou para o Evangelho. E naquele dia eu lembro, em um barraco, aqui na fazenda da Junta, só eu e o meu irmão. Eu lembro que naquele dia o Senhor, eu sem qualquer conhecimento das Escrituras, abri lá em Isaías. Ainda que a tua mãe te abandone, ainda que uma mãe que mamenta, que gerou seu filho abandone, eu não esquecerei de vós. Naquele dia o Senhor disse isso para mim: você não foi esquecido. Talvez nós não compreendemos algumas coisas nas nossas vidas, mas acredite, querido, nós podemos ter experiências amargas na nossa vida, mas Deus não esquece de nós. Deus sarou o meu coração na minha adolescência. Hoje eu me relaciono muito bem com a minha mãe. E sabe quem cuida da minha mãe hoje? Quem tem maior atenção pela minha mãe? Sou eu. Meus irmãos, minha irmã ultimamente foi morar na Austrália. A minha irmã mora em outra cidade. E eu que moro mais longe, me comprometi a 2 vezes por ano estar nas minhas férias, estar visitando a minha mãe e passando sagradamente 15 dias com ela. Deus faz tudo isso. Deus não esqueceu-se de você. Deus o abençoe. Deus o anime, o encoraje em meio a todas as suas adversidades. Deus abençoe a igreja.